E aqui vocês podem ver os resultados. Sim, é óbvio que as vantagens da técnica pseudo-animals é que a capacitância de entrada de cada célula depende somente do caminho para baixo. Então, nós só olhamos nos transistores NMOS e podemos ignorar os transistores PMOS. E aqui, monotonicidade, quem sabe se essa palavra realmente existe em português, significa que uma porta dinâmico não pode processar novos dados na fase de cálculo quando o nó dinâmico, a saída foi descarregado, se nós falamos sobre NMOS, ou se ele foi carregado, se nós falamos sobre PMOS, porque nessa lógica dinâmica nós não temos controle sobre os caminhos opostos. Então, se nós temos NMOS, não temos controle do PMOS, e se nós temos do PMOS, não temos controle sobre NMOS na fase de cálculo. Bom, vamos analisar agora o problema de monotonicidade para os nossos circuitos dinâmicos. Então, aqui vocês podem ver, nós temos aqui um circuito que consiste de dois inversores, 1 e 2, então, esse é o primeiro e esse é o segundo. Temos aqui uma entrada que fica em 1, e vocês podem ver, ou vocês sabem agora que na fase de pré-carregamento, nós vamos pré-carregar o nó X para o valor 1, então o X fica em 1. Agora, na fase de evolução, nós deixamos o A em 1. Mas o que vai acontecer? Vamos ver, a fase de evolução começa aqui. Bom, se nós estamos na fase de evolução, o X começa em 1, porque foi pré-carregado. Bom, o A é em 1, mas que vai fazer que este nó vai se descarregar para 0, mas no início o A fica em 1. Então, o X fica em 1 e só depois muda para 1. O que é consequência para nosso valor Y, que também foi pré-carregado a 1. No início da evolução, essa linha aqui, ele vai se descarregar. Por quê? Porque o X para este período aqui fica em 1. Ele muda, mas ele fica em 1. E esse período, normalmente, é suficiente para descarregar o Y. Mas agora, o X é em 0. E sabemos, o X deve mudar de 0, o Y deve mudar de 0 para 1, mas isso não acontece porque nós não temos controle sobre o Y. Então, neste caso, nós temos realmente essa mudança de valor de entrada de 1 para 0, que não deve acontecer, e vocês podem ver, nós só colocamos aqui o A em 1. Ou seja, não existe a possibilidade de circuitos dinâmicos, sem grandes modificações no circuito, gerar um circuito sem criar problemas por causa da monotonicidade. Uma solução seria, por exemplo, fazer para cada porta o seu próprio clock, que é uma porta só muda quando a outra não muda, coisas destas, mas isso gera muito esforço, isso não é bom. Outra solução seria gerar circuitos onde isso realmente nunca pode acontecer, mas isso complica bastante o projeto lógico das portas lógicas, ou dos circuitos lógicos. Mas existe uma outra solução. Essa outra solução tem o nome Domino Logic, ou lógica domino. Essa lógica tem uma relevância, ou tinha uma grande relevância, porque, por exemplo, as empresas como Intel, AMD, eles usaram essa lógica domino para os processadores deles, especialmente para as partes que devem ser rodadas com uma alta frequência, como uma ULA, coisas destas, que determinam a frequência máxima de um processador. Então, isso é realmente uma tecnologia que foi muito aplicada, então é bem relevante.
Então, vamos ver como aparece uma porta domino. Uma porta domino tem duas partes. Tem a parte dinâmico, que pode ser NAND, pode ser nó, coisas dessas. E vocês têm aqui inversor estático. Aqui é inversor estático e este inversor estático é conectado com a saída da lógica dinâmica. Então, aqui nós temos a parte dinâmica. Né? Temos aqui uma outra porta domino. Dentro dessa porta domino, nós temos de novo inversor. Nós temos aqui de novo a parte dinâmica. Bom, vamos ver agora como essa porta funciona. Vocês podem ver que na fase de pré-carregamento, nós vamos pré-carregar o W e nós vamos pré-carregar o Y. Né? Isso como sempre. Mas agora, como nós temos aqui o inversor, a saída da nossa porta, né, o X, que é a entrada para a próxima porta, vai mudar de 1 para 0. Mesma coisa para Z. Né? Z vai mudar para 0. Bom, agora, na fase de evolução, nós podemos observar que a entrada para as portas, né, seja o X ou seja o Z, ele só pode mudar de 0 para 1. Ou ele fica em 0. Não pode mais acontecer que a saída muda de 1 para 0 na fase de evolução. Porque pela definição, com esse domínio, usando esse inversor, nós podemos garantir que cada saída de uma porta domínio começa com 0 na fase de evolução. Bom, por que domínio? Isso, não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem esse jogo de domínio, onde nós temos essas pedras que estão caindo, né? Você joga e depois caem os outros. Isso é a ideia do domínio, então, né? Você tem na fase de evolução, você calcula primeiro o W, depois o X, depois o Y, depois o Z. E eles não mudam mais, eles estão caindo ou eles ficam, mas não mais possível que na fase de evolução, por exemplo, o X muda de 0 para 1, depois de 1 para 0. Né? Isso não acontece mais. Ok, quais são as vantagens do domínio? Bom, a grande vantagem do domínio é que, as grandes vantagens são, primeiro, a capacitante de entrada da nossa porta domínio, né? Que isso aqui é a nossa porta domínio. As entradas, de novo, são só conectadas com transistores NMOS. Ou seja, a capacitância de entrada das nossas portas, de novo, é só definido pelo capacitâncias NMOS, que reduz consideravelmente a carga, ou seja, que nos permite ter um atraso bem menor. Além disso, nós temos agora portas que nós podemos conectar em qualquer forma que nós queremos. Ou seja, nós não precisamos mais preocupar com esse problema de monotonicidade. Ou seja, né, nós podemos fazer a síntese, né, dos nossos circuitos e nós podemos conectar as portas e nós sabemos que o circuito vai funcionar. Quais são as desvantagens? Primeiro, nós temos aqui um inversor. Esse inversor é uma porta pequena, mesmo assim ele gera uma entrada mais aqui, então nós temos aqui um problema de atraso, também um problema de consumo. E mais, vocês podem ver que todas essas portas não são inversíveis. Ou seja, não é possível, por exemplo, gerar um inversor, um NAND, um NOR, com lógica dinâmica. Por quê? Nós não podemos tirar o inversor, porque se nós tirarmos o inversor, nós voltamos para o problema de monosilaridade. Né? Precisamos garantir que o X começa com 0. E se nós colocarmos mais um inversor, o que vai acontecer? Exatamente. Quando nós colocamos aqui mais um inversor, sim, nós podemos inverter o sinal, mas durante a evolução, durante a fase de pré-carregamento, o X barra, né, que seria aqui, não vai ficar em 0, mas ele vai ficar em 1. Então, o X barra, né, na fase de pré-carregamento, vai mudar de 0 para 1.
Ou seja, vai de novo criar o problema que a saída, ou seja, a entrada para as portas, pode mudar de 1 para 0. Então, isso também não funciona. Isso complica os projetos. É possível implementar lógica sem portas inversivas, mas isso realmente complica o projeto dos nossos circuitos. Bom, aqui vocês podem ver uma configuração típica de um circuito usando portas domínio. Então, nós temos aqui a parte que faz o cálculo, power down, uma lógica que consiste de NMOS, que neste caso podem ver, temos 3, 4 e mais entradas. Nós temos de novo nossos transistores que são conectados com clock, e nós temos aqui a nossa saída. Nossa saída que é um inversor na saída que permite, o que faz que o nosso sinal aqui vai na fase de vibração de 1 para 0, ou seja, que ele começa com 0 e depois isso entra de novo uma outra porta, e aqui nós sabemos que vai ter um NMOS, mas só um NMOS. Aqui vocês podem ver uma configuração que vou em breve discutir um pouco mais, que é esse PMOS, mas já para a primeira função, então, ela tem duas funções, e a primeira função que vou explicar agora é ele vai acelerar a fase de pré-carregamento. Por quê? Vocês podem ver, quando nós estamos na fase de pré-carregamento, nós mudamos o pré-carregamento, vamos mudar esse sinal de 0 para 1, ou seja, o sinal vai ficar em 1. Então a entrada é 1, então a saída vai ser 0, e isso vai ligar esse transistor. Então vamos ter uma corrente daqui e aqui para carregar o nosso nó dinâmico. Isso aumenta a velocidade do pré-carregamento, e vocês podem imaginar que não é necessário que o sinal de clock, vamos desenhar aqui, é simétrico. Então, simétrico é que a evolução pré-carregamento tem o mesmo tamanho. Não, nós podemos dizer que, por exemplo, o pré-carregamento é mais curto, então o pre-charge é mais curto e a evolução fica um sinal faz mais longo. Então, nesse caso, nossos circuitos podem ser mais rápidos. Então, temos um certo interesse de aumentar a velocidade de pré-carregamento. E na evolução, vocês podem ver, na evolução, o sinal de clock vai para 1. Vai para 1. Desculpe, então isso é vice-versa aqui, ou seja, nós podemos dizer que pré-carregamento é longo e evolução pré-carregamento é longo e evolução é rápido. E na fase de evolução, ele vai para 0, então ele vai ficar em 1 ou muda de 1 para 0, e quando ele vai para 0, o sinal aqui vai mudar para 1, e se ele vai para 1, nós vamos desligar este transistor PMOS. Bom, outra função vou explicar no nosso slide. Ok, uma solução para criar circuitos que permitem uma inversão, ou ainda para tirar a necessidade de inversor, é a lógica NOR. Coisa mais interessante, mas é tipo uma mistura de portas plenamente dinâmicos, o DOM e domínio. Então, nesse caso, você mistura PMOS e NMOS. Então, nós temos aqui os nossos transistores NMOS. Aqui vocês podem ver, essa saída aqui pode ser conectada com um inversor. Então, isso vai para outras portas que têm NMOS. Então, nesse caso, nós temos um inversor, mas ele também pode ser conectado com portas PMOS. Por que nós fazemos isso? Exatamente. Esse sinal aqui vai para 1. Então, na fase de pré-carregamento, então na fase de pré-carregamento, ele vai para 1, que é bom, porque no PMOS, a mudança de 1 para 0 é sem problema. Para PMOS, o que é problema é a mudança de 0 para 1. É um pósito. Então, mas neste caso, isso não pode acontecer porque o nosso NMOS vai ser pré-carregado para 1. Agora vocês podem ver no PMOS,
os transistores são agora de clock são invertidos, né? Então agora nós temos aqui mas a conexão com o clock, né? Então o clock aqui é invertido. Então quando esse fica 1, ele fica em 0. Quando ele vier 0, ele é em 1. Então, né, na fase de pré-carregamento vai ser ligado este transistor. Então pré-carregamento, nesse caso na verdade é pré-descarregamento. Então nós vamos descarregar a saída, né, para 0. E na fase de evolução, dependente dos transistores, nós vamos carregar ou não este nó. Então, isso nos permite tirar o inversor e nós podemos também gerar portas invertidas. Quais são as desvantagens? Tem duas desvantagens grandes. Primeiro, a capacidade de entrada aqui vai para PMOS, ou seja, a capacidade de entrada aqui vai ser o dobro do que aqui, ou seja, nós perdemos mais vantagens com a capacitância reduzida, que é realmente um problema, e mais, o projeto vai ser mais complicado. Então, primeiro, você tem que ter portas N e P, que você precisa que você dobre o tamanho da sua porta, da sua biblioteca de portas lógicas. E também, quando você faz a combinação, realmente o projeto dos seus circuitos, você tem agora mais graus de liberdade que complicam o seu projeto. Por isso, o NOR é uma lógica que foi aplicada, mas não é tão usado. Bom, agora no Domino nós podemos fazer mais brinquedos, mais formas de implementação. Então, o primeiro que nós podemos fazer para resolver o problema dessas funções não invertidas é o Dual Rail. Okay? No Dual Rail, vocês podem ver, nós temos aqui NMOS e dois transistores PMOS que são conectados ao clock. NMOS porque os dois podem ser juntos aqui e dois PMOS porque você tem braço 1, braço 2. Esses dois braços têm que ser invertidos. E aqui você tem de novo os inversores do nosso domino. E a ideia agora é que você sempre gera o sinal invertida e não invertida, que pode ser processado nas próximas etapas. Então, neste caso, você sempre tem um sinal invertida e não invertida, que permite agora o projeto de NANDs e NORs e mais. Ok. Então, vamos ver aqui, no Domino, como gerar uma porta, por exemplo, AND-NAND, Dual Rail, você sempre tem a função AND e NAND. Uma coisa que é importante aqui, nós precisamos os sinais invertidos para a porta. Ou seja, se A, I é 1, CH, ou CL, CAL é em 1, senão AH deve ser em 0 e vice-versa. Então, vocês podem ver, esse bloco aqui é o complementário desse bloco, considerando que também os sinais de entrada também são os complementos. Ok? Então, nesse caso, nós sempre temos as duas funções. Como eu falei, grande vantagem, nós podemos criar circuitos invertidos. Além disso, esse Dual Rail permite também mais optimizações nos nossos circuitos. Então, a síntese dos circuitos é um pouco diferente. Nós temos, mas, como eu falei, é possível compactar mais os circuitos, porque essas nossas portas são mais complexas, e vocês podem ver aqui, nós precisamos somente um transistor NMOS para essa porta. Bom, aqui, outra porta, um XOR, XNOR, então, de novo, você mistura aqui, isso é interessante, então, de novo, você tem um braço, ok, isso faz parte, um braço que gera a função invertida e outro braço que gera a função não invertida, e aqui vocês podem ver a configuração é bem parecida, mas a diferenciação agora, como os sinais são conectados. Então, aí aqui é o mesmo, mas, por exemplo, o BH aqui. Ok? Então, de novo, usando esses sinais de entrada invertidas, é possível gerar uma porta que permite
o cálculo da função invertida e a função não invertida. Bom, uma grande pergunta agora talvez que vocês têm, é por que a Intel ou a AMD não estão mais usando o domínio? Bom, um grande problema que nós temos nas tecnologias atuais é o vazamento. Não sei se vocês lembram, uma das primeiras aulas eu falei, um dos problemas que nós temos em transistores ou tecnologias atuais é que, mesmo que um transistor é desligado, então vamos supor aqui, você tem um NMOS e você tem aqui sinal de zero, você tem uma corrente. Idealmente, não temos uma corrente, ele é realmente desligado totalmente e não temos nada, mas nas tecnologias atuais, nós temos ainda uma corrente que passa aqui. Essa é a corrente que nós chamamos Sub-Threshold Current, ou corrente de sublimiar, que significa essa corrente que passa no nosso transistor quando a tensão de entrada é menor do que a tensão de gate. Ok, por que isso é um problema para as nossas portas? Okay, vamos ver aqui. Vocês estão na fase de pré-carregamento. Na pré-carregamento, vocês vão pré-carregar este nó. E o que vocês podem ver no pré-carregamento? Este está aberto, ele está fechado, ok? Vocês vão ter aqui uma corrente pequena. Então, aqui, corrente pequena, porque ele aqui fica em zero. Mas essa corrente é bem menor do que a gente passa aqui, então é sem problema. As coisas mudam quando nós entramos na fase de evaluação. Então, na fase de evaluação, este aqui vai ficar em 1, ok? E ele fica em 0. Ok, sem problema. O problema agora é que este transistor aqui pode ser, por exemplo, em 0. A entrada fica em 0. O que vai acontecer? Se essa entrada fica em 0, nós temos duas correntes. Então, vamos reutilizar esse circuito. Nós temos um I sub aqui. Por quê? Porque essa entrada agora fica em 1. Então, ele é desligado, mas como eu falei, nós temos uma corrente. Então, I sub passa aqui e I sub passa aqui. Porque a entrada agora está em 0, vamos supor, o A fica em 0. Então, ele é desligado. Essa entrada aqui agora é 1. Então, ele está em 0, mas nós temos este I sub que passa aqui também. O problema que vocês podem ver agora é que o I sub N do NMOS é maior do que o I sub P. Por quê? Primeiro, esse transistor aqui é maior, ele é pequeno, porque nós sempre vamos dimensionar esses transistores pequenos, porque eles só precisam ser rápido para carregar este nó dinâmico, mas como este nó dinâmico é pré-carregado em todas as portas em paralelo, não é muito necessário que este transistor é grande, então ele fica menor. E ele aqui é o opósito, aqui nós vamos dimensionar esse transistor maior, porque nós precisamos de uma rápida fase de evaluação. Então, como a corrente que passa aqui é maior do que a corrente que passa aqui, nós vamos descarregar esse nó. Então, se nós olharmos aqui no tempo, nós temos o X aqui, o φ, temos aqui, o φ agora fica em 1, depois ele vai para 0, então nós estamos na fase de evaluação, vocês podem ver, o X começa em 1, e ele deveria ficar em 1, porque o A fica o tempo inteiro em 0, mas vocês podem ver, lentamente o X está se descarregando, que vai mudar o nosso sinal de saída. Obviamente, isso não é desejável, porque isso faz que o nosso sinal de saída é errado.
Então, nós temos uma certa limitação de tempo de evolução. Okay? Então, nós podemos dizer, para evitar o problema de precarregamento, uma coisa que nós podemos fazer, nós reduzimos a fase de evolução. Okay? A solução seria que a fase de evolução é bem menor. Ok? O problema é que nós temos um limite aqui. Não podemos reduzir a fase de evolução até o mínimo, porque a fase de evolução é definido de quantas portas são conectadas em uma linha, né, até nós chegamos no, por exemplo, um registrador. Então, nós temos aqui os nossos caminhos. Não podemos reduzir a fase de evolução até o sinal não pode mais passar as nossas portas aqui. Ok? Então, uma solução que foi muito aplicada é este keeper. Vamos ver aqui se eu posso erasar. Então, eu vou agora tirar essas coisas aqui para explicar como esse keeper funciona. Então, o keeper aqui é uma outra solução que nos permite atuar um pouco contra esse efeito. Então, vamos ver. Esse efeito de descarregamento. Então, nós ficamos aqui na fase de evaluação. Então, agora nós estamos aqui em 1. E o A, vamos supor, ele está em 0. Então, esse keeper, antigamente eu falei que esse keeper nos permite que nós podemos aumentar a velocidade de precarregamento. Isso é uma coisa interessante, mas, na verdade, esta função que eu mostro agora é muito mais importante. Por quê? Quando esse sinal fica em 1, quando esse sinal aqui fica em 1, a saída fica em 0, como eu falei. Quando a saída fica em 0, nós temos aqui uma conexão. Uma conexão que, agora, se nós usamos um K suficiente, que vai gerar uma corrente que deve ser a mesma corrente que passa aqui. Então, vamos supor, essa corrente, vamos chamar isso IK. Isso fica a nossa corrente I sub N. E agora nós precisamos configurar o nosso transistor, ou dimensionar o nosso transistor, para que IK é o mesmo como I sub N. Então, nesse caso, nós podemos garantir que este nó fica em 1. Bom, tem duas desvantagens. Primeiro, nós ficamos com uma corrente constante aqui, que não é legal. Né? Então, nós temos aqui uma corrente que no circuito, né? Então temos este vazamento que aumenta o consumo de energia, mas isso na verdade também é um problema que nós tivéssemos em CMOS comum. O segundo é que agora a fase de evolução vai ser mais lenta, né? Porque agora nós sempre temos aqui essa corrente aqui. Então, se o A muda de 0 para 1, ele vai descarregar aqui o nó dinâmico, mas também ele tem que passar essa corrente. Então, essa corrente que passa aqui agora vai aumentar o tempo de evolução e isso vai reduzir o desempenho dos nossos sistemas. A consequência é que hoje em dia o dominó não é mais utilizado. Né? Então, o dominó é uma técnica que era muito utilizada, mas hoje em dia este problema de vazamento é realmente um problema muito, muito grande que está evitando que essa tecnologia é usada nos novos. Ok, vamos agora falar sobre mais um problema que nós temos com portas dinâmicas. Okay? Então, aqui vocês podem ver, nós temos de novo uma porta dinâmica, não importa se essa porta agora é dominó ou não, mas esse problema tem um nome charge sharing ou compartilhamento de carga. Então, vamos ver o que isso significa. Então, nós estamos aqui na fase de evaluação, e na fase de evaluação, como é permitido, o A muda de 0 para 1. No mesmo tempo, B fica em 0. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui na fase de evaluação, na fase de carregamento, nós carregamos esse nó, essa capacitância, esse nó dinâmico, a 1.
Agora, como o A muda de 0 para 1, exatamente, o Y, teoreticamente, não deve mudar. Por quê? O A muda de 0 para 1, então aqui nós temos uma conexão, mas o B fica desligado, o transistor que conecta com B fica desligado, então não temos mais uma corrente, ou seja, o sinal lógico não muda. Mas o que é o problema? O problema é que nós temos aqui também uma capacitância, né? Capacitância de difusão, que nós já analisamos em várias aulas. E essa capacitância agora vai compartilhar a carga aqui, ou seja, a carga que nós temos aqui agora vai compartilhar isso com esse capacitor em X. Ou seja, a tensão Vx e a tensão Y é o mesmo, porque eles são conectados agora, e isso vai ser um divisor de capacitores, né? Então, vai ser a capacitância que nós temos em Cy dividido pela capacitância em Cx mais Cy, que foi a carga que foi antigamente em Y multiplicado com VDD. Ou seja, né, esse capacitor vai se descarregar para esse capacitor, parcialmente, e o nó Y vai cair. Ou seja, nós não temos mais aqui um sinal VDD, mas um sinal VDD menos uma certa tensão, e isso gera outros problemas que já analisamos nas aulas anteriores. O que vocês podem fazer é conectar aqui mais um transistor. Então, agora vocês podem ver, nós adicionamos aqui mais um transistor conectado com o sinal de clock, que agora não só precarrega, então nós temos que precarregar este nó, e agora nós precarregamos também este nó. Com isso, nós podemos evitar que, quando só o A muda, né, de 0 para 1, quando o B fica em 1, nós podemos evitar que nós temos aqui charge sharing entre esses dois nós. Desvantagem, mais um transistor que vai aumentar a carga do nosso nó Φ, então o circuito é maior e o circuito também tem mais uma porta que pode gerar um consumo. Outra solução é fazer o Y bem maior do que o X, né? Então, se nós temos aqui uma capacitância muito grande, o charge sharing com essa capacitância aqui, vamos supor, ela é pequena, no X não tem mais influência. Ok, mais uma coisa, o problema das portas dinâmicas é também que elas são sensíveis ao ruído, né? Então, a tensão IH, né? Então, que nós conversamos nas aulas de ruído, é mais ou menos do VTN, e quando vocês têm uma porta dinâmica, né? Não domina, mas dinâmica nas saídas, aqui as saídas dinâmicas, né? Vamos aqui, saída dinâmica, esse nó dinâmico, rapidamente aqui, este nó dinâmico aqui também é muito suscetível ao ruído. E mais uma coisa é o consumo, né? Então, vocês podem ver que a porta dinâmica sempre vai se descarregar quando a entrada fica 1. Nós falamos, o CMOS só vai gerar um consumo, então vamos aqui desenhar um inversor, né? O CMOS só vai gastar energia para carregar essa capacitância de saída, o C-load, né? Então, nós só vamos ter aqui uma corrente quando nós temos uma mudança, neste caso, de 1 para 0. Né? Então, quando o sinal de entrada muda de 1 para 0, nós vamos ter aqui uma corrente que vai carregar essa capacitância. Mas é isso. No domínio, vocês podem ver que nós vamos ter uma corrente, desculpe, nós vamos ter uma corrente que vai carregar a nossa capacitância,
Então, nós temos aqui a nossa capacitância de saída, e essa capacitância tem que ser carregada cada vez quando ela vai ser descarregada. Isso vai ser quando o sinal aqui está constante em 1. Então, quando CA fica em 1 o tempo inteiro, nós sempre vamos descarregar essa capacitância. Então, vamos discutir isso um pouco mais na aula de energia, quando nós falamos sobre o consumo, mas vocês podem já ver que a probabilidade que você tenha um consumo de energia no domínio é bem maior do que no estático. Então, de novo, é um problema. Então, podemos de novo resumir. Lógica domínio nos permite implementar circuitos que são até 2 vezes mais rápido que do circuito estático. Por quê? Por causa da redução da capacitância de entrada das nossas portas, né? Porque a lógica estática, tem uma capacidade de entrada de P-MOS e N-MOS, enquanto que a domínio só tem capacidade de N-MOS na entrada, mas não é exatamente fator 2, porque nós precisamos ainda considerar os inversores. Mas nós temos muitos problemas, morosidade, vazamento, shard-sharing, ruído e mais. Então, foi muito utilizado, mas hoje em dia, como eu falei, o static CMOS está dominando nos processadores, então você não tem mais novos processadores com static, com lógica dinâmico. Tem vários circuitos dinâmicos, né? Tem, memórias dinâmicos, né? Eles usam ainda lógica dinâmica, mas para lógica, não. Bom, uma outra classe de lógica, que agora não tem nada a ver com lógica dinâmica, é lógica baseada em pass transistors. Nós já usamos esses transistores, na aula de portas lógicas, falamos sobre circuitos para gerar um multiplexador. Né? Então aqui nós podemos ver de novo aqui esse circuito de multiplexador, nós temos aqui o select, select invertido, A e B, e eles definem se nós usamos o Y. A coisa interessante é que essa lógica nos permite colocar lógicas mais complexas usando multiplexadores. Na verdade, você pode implementar qualquer função lógica com multiplexadores. E o que é a vantagem? A vantagem é aqui que nós podemos gerar portas que são menores, né, que têm tamanho menor do que portas clássicas. Né? Por exemplo, aqui, né, no multiplexador é bem menor. Temos um problema só que eu falei, né? Nós temos aqui uma certa... ou seja, não temos uma conexão diretamente de VDD para a saída ou de ground para a saída. Né? Vamos aqui. Se nós temos lógica estática, vocês podem ver que sempre temos uma conexão da saída com o VDD ou com ground, né? Com o inversor, no NAND e mais. Se vocês têm aqui, esse circuito aqui, olha, não é um grande problema. Mas se vocês agora colocam várias portas na forma cascada, né? Ou seja, nós temos aqui primeiro esse multiplexador, outro multiplexador e mais, nós podemos gerar aqui um circuito que parece mais ou menos como assim. Então, aqui, então, são várias portas, então aqui, PMOS, 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 e aqui você tem o sinal A. Então vocês podem ver, eles têm que passar aqui, aqui e aqui. Isso gera uma resistência. Mesmo que nós temos esse NMOS e PMOS, que ajuda bastante para reduzir a resistência que nós temos entre os nós, mesmo assim nós temos aqui uma certa resistência que faz que esse sinal aqui vira fraca. Então, uma solução é usar essa ideia de restoring, ou seja, você coloca aqui um inversor, porque neste caso o inversor garante
que a saída, de novo, vai ser conectado com ground ou VDD. Bom, uma outra forma de usar a ideia do pass transistor é essa lógica complementary pass transistor logic. Neste caso, nós usamos portas lógicas em quais nós temos dois blocos complementários. Então, aqui, S, A, S, aqui, B, S invertido, aqui, A invertido, S, B invertido, S invertido. Então, nós temos aqui os sinais de entrada invertidas. Isso nos permite tirar estes PMOS. Por quê? Como eu falei, vamos aqui tirar esses dois blocos. Como eu falei, a desvantagem, se nós usamos aqui um transistor NMOS só, nós temos problema quando nós queremos passar aqui o sinal 1. Então, se nós passamos aqui o sinal 1, ou seja, VDD, né? Que seria VDD, e o S fica em 1, ou seja, nós queremos passar o 1 para cá, nós vamos ver que a tensão aqui é VDD, exatamente, VDD menos VTH-NI, que não é desejável. Mas agora, eu falei que essa lógica é complementária. Então, vamos ver. Se esse valor fica 1, então, neste caso, por exemplo, A é 1, S é 1 também. Neste caso, A, e vamos supor, né, B tem a mesma coisa. Então, se S é 1, S é 0, então esse não importa. Então, nesse caso, vamos olhar. Nesse caso, A é 0, S é 1, como eu já falei. Então, de novo, esse pode ser ignorado, porque é 0. Então, nesse caso, nós passamos um 0 aqui. Então, se esse aqui é 0, então nós temos aqui a tensão ground ou 0. E isso vai ligar esse transistor. E esse transistor vai conectar o VDD com este nó. E nós resolvemos o problema. Então, nós podemos tirar esta parte. E a nossa sinal aqui vai ficar em VDD, como desejado. Okay? Então, nós temos aqui essa estrutura pequena que nos permite tirar aqui os P, os transistores P. De novo, nós temos como do rail domino, nós temos de novo portas que podem gerar a função invertida e não invertida. De novo, nós precisamos de sinais de entrada invertidos ou não. Então, é possível também gerar lógica. Tem alguns projetos que usaram o CPL, mas não é uma lógica muito utilizada. Então, o que nós podemos dizer sobre esse pass transistor? Então, isso foi uma lógica muito investigada nos anos 90, mas, enfim, não foi uma lógica que tinha muitas vantagens contra o sistema estático, e então não é uma lógica mais utilizada, mas tem ainda alguns circuitos especiais, aplicações especiais como memórias ou algumas lógicas de autoconsumo, de alta tensão, onde você pode ainda ver alguns circuitos de pass transistors, mas não é uma lógica muito mais utilizada. Ou seja, hoje em dia, a lógica que nós usamos é o static CMOS. E isso nos leva ao quiz final desta aula. Primeira pergunta. Por que o NMOS domino só pode ser não invertida? Pode ser porque todas as saídas são monotônicas, ou porque as portas consistem de um estágio de invertida NMOS e um inversor, ou porque o domino tem problemas de charge sharing, ou isso é errado, ou seja, o domino realmente pode executar funções invertidas. Outra pergunta, qual é o problema geral do domino? É porque precisa um clock, tem problemas de charge sharing, tem problemas de vazamento, especialmente em tecnologias atuais, ou as portas não podem ser invertidas.
Ok? As soluções, antes da primeira pergunta, né? As nossas portas não podem ser invertidas, porque nós temos um estágio de NMOS, que é invertida, e nós usamos um inversor. Então, duas inversões. E, como falei, né, várias vezes agora já, né, o grande problema do nômino realmente é o grande vazamento em tecnologias atuais.